Olá, tudo bem? É um prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pela sua presença e poder ter paciência de ouvir estes comentários, esse diálogo. Esse programa se refere dialogando com a Sagrada Escritura, a Bíblia. E hoje eu continuo do vídeo anterior, que o tema que está sendo apresentado é a origem dos falsos profetas, né? Desde quando começou e até nos tempos vindouros, né? Eu tenho apresentado o tema baseado no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15 até ao 19. E que diz assim: cuidado com os falsos profetas. Abra o seu livro, abra a sua Bíblia, para que você possa entender e compreender as palavras de Deus. O que eu trago para vocês é uma obra de testemunho, testemunhando a obra de Deus, não obra de homens. Amém? Então ele diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E isso é fato. Tudo isso está acontecendo desde o passado até no tempo presente. No versículo 19, para não fazer a leitura por inteira, no 19 diz: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lança no fogo. Hoje eu trago um comentário em outro capítulo, no capítulo 24 de Mateus. O Senhor também, ele dá uma referência sobre os falsos profetas. Quem vem acompanhando o estudo desses vídeos, que é dialogando, estou aqui dialogando com vocês, é um papo amistoso, um diálogo amistoso, sem ataques às pessoas, mas se faz necessário que a verdade vai tocar em muita gente. Mas não é necessário que se cite nomes. Isso não é correto. Mas porque o trabalho que eu estou apresentando, como qualquer um de vocês pode apresentar, nós somos porta-voz do Senhor. Mas quando se torna um porta-voz do Senhor, tem que falar o que é verdadeiro, tem que falar a verdade, porque Deus é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, nós temos que ter essa conduta, essa postura. Estou dando essa introdução inicial deste programa, que é mais um vídeo que está sendo realizado, né? Está sendo realizado, mas voltado o grande conflito que está acontecendo no Brasil e no mundo, referente a esses eventos espirituais, que é usando a Sagrada Escritura. Bom, se nós formos partir para o pressuposto da verdade, é muito delicado a situação. Muita gente sendo destruída, muita gente sofrendo, muitas famílias sendo divididas, muita gente perdendo seus casamentos. Tudo em prol e por motivo das religiões. Religião não foi fundada por Deus.
A religião não é de Deus. O Evangelho é de Deus e veio para salvar a vida para a eternidade. Vamos deixar bem claro, porque nós temos que conversar abertamente. Temos que conversar abertamente, não é? Nós temos que ser sinceros, porque o Senhor diz que dás de graça o que você recebeu de graça, porque Cristo não nos cobrou nada. Ele não nos cobra pela salvação. A salvação depende unicamente de você, de mim, ou daquele que busca o Senhor em espírito e em verdade. Então, o grande conflito que está acontecendo hoje, se formos para... Abra o seu livro, vamos para o capítulo de Mateus 24. Vamos ampliar o assunto aqui, né? Versículo 24, ele diz assim, capítulo 24, versículo 10. Vamos entrar no clima, né? Vamos entrar no clima. São muitas coisas para ser falado. É muito importante que seja falado embasado nas Escrituras. Porque quem fala na Escritura aqui, por exemplo, aqui é Mateus. É um apóstolo de Cristo, é uma autoridade. Eu não sou a autoridade das Escrituras nesse tempo. Quem é a autoridade das Escrituras nesse tempo que está falando, que eu estou apenas fazendo a narrativa, mas eu estou dando testemunho de Cristo Jesus através dos apóstolos, mas inspirado pelo Espírito Santo, o qual eles escreveram, e que neste momento eu estou recebendo a inspiração do Senhor para que me dê entendimento do que foi escrito. Não minha doutrina, não dos meus pensamentos, mas no entendimento conciso de acordo com a Escritura, com as palavras. As palavras de Deus, ela é muito clara. Ela não pode ser deturpada. Ela não pode ser deturpada. Ela tem que ser evidenciada, porque ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Não pode um mensageiro que supostamente diz que é do Senhor e passar inverdade e na sua conotação, na sua ministração, ele dá o tom de veracidade daquela inverdade. Isso significa que você está recebendo uma maldição. E você crê naquela mensagem. Porque o tal suposto ministrante está realizando uma doutrina que é dele. Mas dentro dessa doutrina dele, usa o nome do Senhor para dar divindade, da seriedade da sua mensagem e da sua doutrina, né? Da sua doutrina. Você, todos devem ser investigadores, observadores, detalhista. Tem que ser radical no que está sendo pregado e ensinado. Por quê? Porque ele ali está numa função, naquele momento, porque a palavra do Senhor é para salvar a vida. Que vida é essa? Salvar a vida para a eternidade. Todo que submete-se a ser um porta-voz e diz que é o Senhor que está com ele, fale porque a verdade que está escrito. Fora disso, tudo é engano e mentira. Se você crê naquela mentira, porque aquela pessoa é incrédula. E os incrédulos, significa ímpio, impiedade no que crê,
desmerecendo a verdade de Cristo, tendo aquela pessoa uma escritura nas mãos, o qual o mensageiro tem também, mas deturpa a veracidade de Deus. Vejamos aqui o que o Senhor Jesus Cristo proclamou e que Mateus, o Espírito Santo, lembrou para ele escrever, testemunhando a obra de Cristo. E que ele diz assim, no capítulo 24 de Mateus, ele diz, no versículo 10, vamos ler. Temos que ler. Tem que ler e estudar. Porque além de ler, você tem que estudar para entender, compreender com a inspiração do Espírito Santo. Por isso que neste momento nós estamos sendo auxiliados pelo Espírito Santo. Não pelo meu espírito, mas o meu espírito, como o seu espírito, recebe a inspiração do Espírito do Senhor para que o nosso espírito possa transmitir para os nossos amados irmãos e amigos. Porque a palavra Senhor é o médico dos médicos. Mas não confunda, como diz médico dos médicos. Não está nem escrito isso na Sagrada Escritura. Mas, assim mesmo, ele é médico, sim. Porque ele mesmo diz, médico, cura-te a ti mesmo. Deu para entender? Se eles próprios não conseguem curar a ele mesmo, como pode salvar uma alma? Quem salva é Cristo. Mas naquele momento, ele salva assim, um paliativo. Porque a salvação e o saramento e a cura, apenas Cristo. Mas isso pela verdade. O caminho chama-se a verdade. Não existe dois caminhos para a verdade. Existe sim dois caminhos e duas portas. A porta estreita, que é a porta que vai de encontro com Cristo, que é a plena verdade. A porta larga, que é a porta do mundo, que tem variedade de verdade dos homens. Como diz Deus, em sua palavra, não há verdade nos homens. Então, mas nós estamos no mundo, mas não quer dizer que nós temos que estar de acordo com o mundo. Nós estamos no mundo do pecador, que é o diabo, mas não quer dizer que nós temos que fazer a vontade dele. A vontade dele, essas fábulas, essas fantasias que coloca nos corações das pessoas. Estamos aqui num papo suave, tranquilo, sem acusações, sem nada. Apenas que tudo que eu estou falando aqui é notório no mundo. É fato. Nesse momento, está acontecendo muitas coisas do que está sendo comentado agora. Vamos ler. Você pode achar, o irmão aí fala muito, mas a Sagrada Escritura tem praticamente 32 mil versículos. Praticamente 1.200 capítulos. O que é que você acha? Tem que estudar e estudar. Observar e observar. Mas tudo isso só com a inspiração do Espírito Santo. Entendimento da Escritura pelo Espírito do homem e pela sua própria, sua mera interpretação, isso derruba a veracidade do Senhor. Isso significa que o Espírito Santo já não é mais ali na presença daquela pessoa, não é mais o Espírito Santo falando pelas Escrituras, porque nós estamos falando aqui do Espírito Santo, falando de Deus Pai, Deus Filho, dos apóstolos, dos profetas. Por isso que nós estamos trazendo aqui sobre a questão de onde procede os falsos profetas.
O falso profeta iniciou lá no Éden. A primeira profecia, como eu já citei em outros vídeos, o primeiro profeta, na verdade, foi uma mulher. Foi Eva, que pregou para o seu marido. A falsa doutrina de Satanás. Satanás é o falso profeta, é a besta, o qual acampou sobre Eva e depois sobre o marido, o homem. Viu aonde a besta iniciou? No Éden. Entendeu agora? Tem muitas coisas que você ainda vai entender no decorrer desse tempo, desses estudos que eu estou realizando, mas dialogando. Não posso protestar ministério tal, ministério, não vou dar nome aos bois, porque isso não vai resolver. Isso é ódio. Eu não posso combater, eu não posso fazer justiça com as minhas próprias palavras, minhas mãos. Isso aí procede, isso é de Deus. O mundo, quem construiu foi Deus, fundamentado no Senhor. Isso aí ele sabe o que tem que ser feito. Nós temos que pensar que as nações antigas, muitas, foram cobertas por vulcões, por maremotos, terremotos, por tempestades. Quer dizer, tem que pensar em tudo isso, porque quando Deus deseja acabar, é a vontade de acabar com uma nação, ele acaba. Acabar com um povo, acaba. Se ele desejar que hoje eu vá para a glória, sim, ele tira o sopro de vida, é dele. Então, vamos viver na verdade, porque se você morrer hoje, se você falecer hoje, você tem que pensar o que você está fazendo da sua vida. Porque você está usando a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus falsamente é levar aquela pessoa que está ouvindo aquela palavra à degradação espiritual. Afeta ela, a família e a vida vindoura dele, o futuro. E o Senhor está te observando. Você que prega, que ensina, que diz que é o ungido de Deus. Falsidade isso. Ungido é quando você fala da verdadeira unção de Deus. Esse é seu ungido. Essa unção da mentira é a unção de Satanás. Preste atenção. Vamos averiguar as Escrituras. Veja o que Cristo Jesus fala nessa mensagem, no versículo 10. Ele diz no 10: neste tempo, muitos serão escandalizados. Já está acontecendo. Neste tempo, muitos serão escandalizados. Está havendo muitos escândalos nos ministérios, nos 4 cantos do mundo. E é notório, é fato, e vocês sabem muito bem que você pegar a internet, todo tipo de escândalo religiosos. Eu não vou falar de outras áreas não, política, etc, etc. Não vou entrar nessa área. Meu negócio aqui é o setor, é a área simplesmente espiritual, a área de Cristo, o Evangelho. Então vamos continuar. Neste tempo muitos serão escandalizados, uma conotação, vírgula, e trair-se-ão uns aos outros. O que existe de traição dentro dessas religiões, nessas congregações, é absurdo. Você tem que ficar embasado lá em Gálatas 5, 19, aquilo ali é um absurdo, 18, 19, 20, é uma baboseira. Aquilo é uma obra do diabo. Paulo diz ali, a autoridade de Paulo, ele fala que esses não herdarão o reino de Deus. Você quer isso? Você quer herdar o reino de Satanás? É essa a sua busca que você está indo em congregação a semana inteira? Se você deseja realmente ter aquela congregação, aquele ministério como seu ponto de partida, como seu ponto de estrutura espiritual, você é obrigado a seguir as regras dele e a lei. Tem que respeitar, porque você quis. Você tem direito de escolha. Se você fizer parte de um partido político, porque isso é um partido religioso. Tudo que é partido é dividido, então não é reino de Deus. Vamos prestar atenção.
Vamos observar. Tudo que é dividido, Cristo diz, todo reino dividido é de Satanás. É o reino de Satanás. Perdoe-me falar assim, mas perdoar o quê? Por que pedir perdão? Porque eu estou falando a verdade? Porque o próprio Cristo fala isso. Porque chama-se partido. Cada ministério tem um nome e tem um CNPJ. E cada um defende a sua marca, usando as escrituras, parte dela e outras não. Porque a verdade não é falada. Outras, sim. Mas você não pode, como diz nas escrituras, como o Senhor fala aqui em Mateus 7, estou no 24 lá. Mas vamos para o 7 aqui, que ele diz, que ele diz mesmo aqui. Pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uva dos espinheiros ou figo das ervas daninhas? Do danado? Do demônio? Essas duas figueiras dentro de uma congregação? Está dizendo que dá fruto bom e fruto ruim, quer dizer que aquele fruto bom é porque eles dão muita cesta básica, é porque tem psicólogo, tem médico, tem dentista, tem um trabalho de uma instituição social. Mas isso é uma obrigação de toda instituição. Não precisa ser instituição evangélica. As instituições do mundo, todas fazem isso. Todas, praticamente todas fazem isso. Todas fazem esse tipo de benefício. Vai dizer, você vai querer se defender porque dá cesta básica, mas o bolso do seu ministério está extremamente cheio, o seu tesouro. Não sei para onde você vai levar. Você já sabe para onde vai. Você não está sabendo que simplesmente você pode perecer hoje, o Senhor da glória do mundo, cheio de glória, e simplesmente as pessoas vão a um determinado ministério porque vê o seu notório líder poderoso financeiramente, poderoso nas suas linguagens, na sua linguagem hipócrita. É pesado, né? Mas Jesus falou isso. Estou falando que está na Escritura. E eles dizem assim, eu vou ali porque aquele homem é abençoado. Ele é rico. O ministério é rico. Aquilo ali foi Deus que deu. Eu vou ali buscar a minha bênção. Cristo não habita essas coisas, nesses lugares. Cristo é espiritual, é espírito agora. O Espírito Santo é espírito, Deus é espírito, os três são espírito. As coisas de Deus é espiritual, o reino do Senhor é espiritual. Mateus 6,33. Vamos continuar aqui, porque estou dando essa referência. Não fique chateado, porque se você gostou, amém. Se você não gostou, amém também. Você tem o direito de falar o que quiser e bem entender. Eu vou entender. Eu vou entender. Mas eu vou entender, mas eu quero que você observe a Escritura, o que ela está dizendo. Se eu estou falando aqui de alguma infâmia, de algo que é contraditório às Escrituras, isso é um problema seu. Mas que eu estou entregando a veracidade, sim. E que todos esses acontecimentos, e você é sabedor, até você mesmo que vive na sua congregação, na sua religião, você sabe o volume de escândalo e de irregularidades, mas ninguém larga o osso. Mas eu entendo, porque é uma comunidade. A comunidade faz parte do ser humano. É bom tudo isso. Mas tem um detalhe, que eu já falei em vídeos anteriores. Não faça o que eles façam. Não faça o que eles fazem. Se sustente quando chegar em casa na Escritura, leia, estude. E continue a sua caminhada, porque a salvação é individual. Vamos continuar então. Quando ele diz aqui que
Nesse lugar que você está vendo, onde existe hipocrisia, existe a falsa doutrina, os falsos profetas, que quer dizer? As falsas palavras daquela pessoa que está doutrinando. Então ele diz, nesse tempo, que é já no nosso tempo agora, já foi no tempo há quase 2000 anos atrás, por muitos serão escandalizados. Olha, neste tempo, muitos serão escandalizados. É o que mais está acontecendo. E trair-se-ão uns aos outros. Isso é traição constantemente. Um homem que diz que tinha posição eclesiástica, né, numa igreja, e de repente dividiu. Aí ele foi e montou seu ministério. Tá vendo? E um vai bater pau um no outro. Vai odiar um outro. As ovelhas também, os grupos de louvores, de pregadores, de ensinadores, é um rolo. É um rolo incrível. Que desordem. Mas depois cada um, quando sobe ali no altar, glória a Deus, eu amo Deus, eu amo Jesus Cristo. É tudo para a glória do Pai. Para a glória do Pai. As hipocrisia, confusão, escândalo. Mas o Senhor disse que tudo é para a glória dele. Como é para a glória dele, então você vai pagar o seu preço segundo as tuas obras quando você descer à sepultura. Porque a tua alma tem 2 lugares onde vai ficar a alma. A sala celestial, que é uma sala, fala em Apocalipse, onde vai ficar as almas dos justos. E dos injustos tem um outro lugar. Se você observar lá em Lucas 16, Jesus fala claramente onde fica a alma. Viu? O pobre e o rico, ali é um exemplo que Cristo deu. Você quer ficar naquele lugar onde ficou rico? Hã? O que é que você acha? É uma boa? Pense bem no futuro. Pense bem que você hoje está aqui na terra e daqui a 1 segundo você pode bater as botas. Nós temos que pensar nos nossos momentos. Temos que viver os melhores momentos na nossa vida. Por mais que seja escaldante, sofredor, mas sofra com Cristo. Porque no tempo dele será honrado, porque essa luta ela é espiritual, porque nós estamos no mundo, nesse mundo teremos muitas aflições. É melhor você ter aflição com a verdade, porque ela passa depois daquela aflição, do que você ter aflição com a inverdade. Nunca passa. Vamos continuar. E uns aos outros se odiarão. Está cheio de pessoas de ódio dentro das igrejas. O que é que está fazendo? O que é que está acontecendo? Por que acontece isso? Porque a inverdade ela é publicada. A inverdade é divulgada. A inverdade ela é ensinada. E tudo onde existe inverdade, quem está operando naquele meio é o falso profeta. Quem é? É a besta. É o diabo. Ele é o falso. Então ele usa as pessoas para tentar outras pessoas. Então, o que acontece? A palavra falsa gera conflito com outras pessoas. Se você prestar atenção no meio político, tudo é falso. Você ouve conflito todo o tempo da vida. Desde que envolveram o evangelho no meio político, tendo domínio do Estado, passou a ser o evangelho da mentira. Porque Deus não está submetido à ordenança para falar da palavra dele através de homens. Porque ele fez todas as coisas. Ele não depende, Deus que fale da palavra dele, de um número, de um registro de CNPJ. Ele não precisa para levar a mensagem dele de legalismo. Isso é uma maldição. Pode até usar como legalismo, legalizar suas documentações.
Mas você forma uma empresa, você torna-se um presidente, um sumo sacerdote, toma o lugar de Cristo. Está cheio de presidente. No Brasil tem mais de 1 milhão de pastores. Mais ou menos isso. É incrível. Veja como é que está a nossa nação. Derramada em mentira e hipocrisia em todos os aspectos. As religiões fizeram uma baboseira, uma bagunça, colocando o evangelho no meio político. É mandamento de Cristo? É vontade de Cristo? Essas profecias que dizendo que é a parte que realmente é vontade de Deus, que colocam o nome de Deus envolvido? Deus está na política? Prove. Já sei. Você vai falar de Daniel. O que tem a ver Daniel com isso? Daniel é Daniel. Ali é o caso de Israel. Vai falar de José no Egito. O que tem a ver? Não tem nada a ver também. José é José, governador dos governadores do Egito. Mas qual é o fundamento? Você já estudou direitinho qual foi o fundamento? Em outra oportunidade, em outro estudo. E viu qual é o fundamento de Daniel? Por quê? Ele tinha partido político. José tinha partido político. Quem é que governava Israel? Quem colocava reis e tirava reis? Era Deus. Queridos, amados irmãos, preste atenção às coisas. Qual o apóstolo que se envolveu com política? Qual deles foi político? Cite uma na Escritura. Que cristão pode estar envolvido em servir a 2 senhores? Colocar no altar políticos, fazer negócios, pedindo socorro, é obra de Deus? Ou é a obra do mundo? Então isso chama-se os falsos profetas, que chama-se as falsas igrejas. É chato falar isso, mas não é melhor falar a verdade do que a mentira? Você quer que eu fale mentira aqui? Quer que eu fale aquelas ladainhas de sempre nas igrejas? Eu não tenho nada contra as igrejas, não. Eu tenho muitos irmãos maravilhosos. Muitos amados irmãos. São pessoas tementes a Deus. Tem muitos. Como tem muitos malévolos também. Vou continuar aqui, onde ele fala. No versículo 11 ele diz assim, Jesus: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Sim, é o que está acontecendo. É o que eu estava comentando anteriormente. Estão enganando todo mundo. O coração do cristão fica recheado dessas coisas malévolas. Então o Espírito Santo não pode, não é ele que está habitando. Não é ele que está operando. É o Espírito Santo que está operando. Quer dizer que o Espírito Santo habita num corpo que está com o Espírito sendo dirigido por um Espírito usurpador? Cite na Escritura uma passagem de alguém. Cite na Escritura. Eu quero ver uma pessoa que era usado por Deus e usado pelo diabo. Existe isso? Prove na Escritura. Busque na Escritura, mas não prove para mim. Você não precisa provar nada para mim. Prove para você. Prove a sua caminhada. Que prova é essa? Você tem que buscar essa prova na Escritura. Se isso pode ou não. Tudo pode? Sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando você pode todas as coisas, o que significa? O que significa isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele é o quê? O Espírito do Senhor está dentro de você.
você está seguindo a vontade de Deus, então Ele fortalece você em todos os parâmetros da vida. Mas quando você diz que Cristo me fortalece, e você está fazendo coisas práticas mundanas dentro da congregação, dizendo que é Deus que está levando aquelas baboseiras tudo dentro da congregação, usando o nome do Senhor em vão, você sabe qual é o resultado quando usa o nome do Senhor em vão? Por que tem tanto conflito e brigas dentro da congregação? Por que tanta divisão? Por que as pessoas mudam tanto de congregação? Eu já falei no vídeo anterior sobre testemunho. Eu tenho muito testemunho para dar de pessoas que mudam constantemente. Eu quero encontrar Cristo, eu quero encontrar Deus, o Espírito Santo em algum lugar, não encontro. Eu chego ali naquele lugar, acho que todo mundo recebe bem, tudo bonzinho, mas quando começa a passar um tempo a se familiarizar, a gente começa a descobrir as coisas horríveis. Não é um terno, uma gravata, um vestido lindo numa mulher, ou aquele pregador que salta, que pula, que grita, que está cheio da unção do Espírito Santo. Precisa conhecer quem é o Espírito Santo. Você só pode conhecer pelas Escrituras. Não ser copista de outros pregadores. Não estruturar uma congregação baseada em cópia de outras congregações. Não estrutura de maravilhosa estrutura arquitetônica. Tem que estudar as Escrituras. Para que nem eu, nem você, nem a sua família, nem a sua vida num todo, não seja destruída. Você quer, por causa de uma congregação, por causa de tal líder, você entregar a sua vida? Você só tem que confiar a sua vida em Deus. Não em homem, que pode mudar. Eu, por exemplo, confiar a vida a mim, eu posso mudar. O mundo pode me convencer, o Deus desse mundo, que é o diabo. Mas eu estudo sobre ele exatamente para que eu esteja firmado na rocha do Senhor. Eu busco os conhecimentos exatamente para as falsas profecias, as falsas palavras, as falsas doutrinas, não caia sobre mim. Que não me convença. Durante anos e anos, eu sofri bastante. Mas eu estudei para ter resposta de Deus. Eu não reclamei. Deve fazer o mesmo. Por isso que eu estou transmitindo assuntos notórios, com fatos atuais e do passado. Então, o que ele diz aqui? E por se multiplicar a iniquidade, primeiro 11 que ele diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está acontecendo. Por esses enganos é que está acontecendo o quê? Vamos entender. No versículo 12, olha a resposta. E por se multiplicar a iniquidade, por quê? Porque a falsa pregação, o falso ensino, a falsa doutrina, o falso dogma leva à iniquidade, ao pecado. Você está pecando e você não percebe, mas é uma pessoa idônea, uma pessoa decente, uma pessoa direita, uma pessoa honesta, paga suas contas, é respeitador em todo sentido. Mas quando chega nessas congregações, você muda o seu conceito de vida, muda a sua conduta, sua expressão. Por quê? Porque você recebeu um espírito de engano. Você, antes de se converter, era uma pessoa, agora é uma outra. Se eu vou ainda explicar o que significa antes e depois e no decorrer desse depois, na caminhada. O que significa tudo isso que está acontecendo? Você precisa conhecer a sua caminhada e o caminho dos seus líderes, dos seus ensinadores. Isso é muito importante. Mas que caminhada? Tanto a caminhada dele secular, como a caminhada em Cristo Jesus. E como é que você conhece a caminhada em Cristo Jesus? Pelas Escrituras.
Vamos continuar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estão todos esfriando. Tem amor nas congregações? Você acha? Congregação virou altar para político, não tenho nada contra. Para político, para aniversário, casamento, e etc, e etc, e etc. Ainda diz que aquele altar é santo. Por favor, vamos e venhamos. Preste atenção às Escrituras. No versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Com todas essas coisas, você deve continuar firme na palavra do Senhor. Se você tem amor por Cristo, por mais que seja pregações errôneas, pregações sensacionalistas, cheio de espetáculo, de show, e no final de tudo, aquelas pessoas dizem assim: isso é uma bênção de Deus. Vocês entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Independente do desamor que está acontecendo nas igrejas, as divisões, porque você entra numa igreja pequenininha, é simples, de repente tem conflito na pequena. Pequena e grande, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque se o falso ensino é aplicado nas grandes, nas pequenas também. As pequenas querem imitar as médias a grande, porque aquela grande já foi pequena. Não é verdade? Então nós temos que ser muito observador. Vamos procurar ser observador, vamos procurar ser investigador da palavra. Cobre. Ponha na parede o seu mestre, já que ele submeteu ao seu mestre, já que ele é presidente do ministério, e que o ungido de Deus não pode ser tocado. Hipocrisia isso é mentira. Prove na Escritura. Os ungidos de Deus, é o que está escrito nas Escrituras, são os homens, os 40 homens, as 40 pessoas que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o Evangelho, tanto a primeira aliança como a segunda aliança. E quem são os ungidos de hoje? Aquele que crê na unção de Cristo. O que significa? A verdade de Cristo. Você torna-se uma pessoa ungida, revestido pelo poder do Espírito Santo. Você é como fosse assim, vamos falar um pacote assim, falando assim, mundialmente. Você recebe um pacote, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua vida. Não creia nesses movimentos. Crê nesses movimentos em que o Espírito Santo está operando. Eu sou contra? Não, porque eu já participei tanto. Não fazendo, assistindo, fazendo parte de corpo eclesiástico. Brincadeira, né? Mas tinha que suportar. O que pode fazer? Faz parte da obra. Você tem que, se você está com tantas decepções, eu encontro muitos amados que falam das suas decepções. Supostos pastores, pregadores, ovelhas, ele diz que tem diferença. A ovelha grande e a ovelha pequena, isso é bíblico. Mas estão sofrendo. Eles não aguentam mais a mesmice. Então eles promovem vários tipos de campanha, que se diz campanha. Na verdade é um propósito. Não tem nada contra isso. Se você vai fazer um propósito com Deus de uma semana, 15 dias, 7 dias, 3 dias, um mês, um ano, mas que seja dentro da perfeição de Deus, não na perfeição da oratória daquele ministério, daquele ministro, porque não tem perfeição no homem. Vocês entendem? Então você simplesmente está dando murro em ponta de faca, está sangrando à toa. Cristo já sangrou por nós. O Senhor disse que Ele não quer sacrifício, Ele quer a nossa misericórdia, Ele quer o nosso amor,
a nossa atenção, a nossa presença. Ele se alegra, os anjos se alegram, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos, todos se alegram. É isso que nós temos que passar a entender. É pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você ainda não está liberto? Então conheça a verdade. Busque, bata e a porta se abrirá. É esse o sentido da palavra. Aquela porta que abre, que você bate, não é para buscar um carro, um terreno, uma fazenda, construção de uma casa, um milheiro de tijolos, ou uma cesta básica, ou uns móveis para dentro de casa. Isso já existe no mundo. Deus já entregou essas bênçãos para todos. Jesus entregou a grande bênção da salvação na cruz. Existem milhões de empresas no mundo, milhões de empregos. Aquele que está pautado no Senhor não tem dificuldade em encontrar. Porque Deus, Ele próprio abre as portas. Não precisa fazer tais propósitos e tem que pagar tais votos, valores mirabolantes, abusivos, que é antibíblico. O que é de Israel, fica para Israel. O que é da parte de Cristo, para Cristo, os cristãos. E temos cristão israelita. Então, quando ele fala aqui no versículo 14, no 13, concluindo aqui, eu estou perto já de terminar o meu tempo de programa. Eu falo bastante, mas tem que falar, porque tem que fazer essa exposição, tem que detalhar, tem que narrar fatos, problemas que estão ocorrendo em todos os lugares. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Independente dos conflitos, fique firme no Senhor. Porque você sabia que a maioria, já falei isso em vida anterior, que o diabo ele é muito do espertinho, né? Você sabe, Satanás, que eu estou falando com você. Você sabe muito bem como você arma os seus laços. Você tem levado suas mentiras para as congregações dos homens, e dali você faz com que as pessoas, com as suas mentiras, e ali você constrói pessoas revoltadas com Deus, deixa de acreditar, se desviam, porque você constrói e destrói, com que as pessoas tornem-se um ateu, né? Que são os ateístas, que não acredita mais, está cheio. Eu conheço uma porção de amigos. Eu sinto muito. Fico triste com tudo isso. Por que você não... Você é o quê? Cristão? Era. E por que você agora não é mais? Só tem mentira lá. Tudo engano. Muita profetadas. Muita inveja. Competição. Quem é mais, quem é menos, quem é melhor. Nunca se cumpriu as profecias na minha vida. E muitas coisas. Por isso que eu não creio mais em Deus. Eu tive um papo com essa determinada pessoa, como outras, referente a esse assunto. É muito delicado. E quem arma tudo isso é Satanás. Fique sabendo disso. A maioria das pessoas desviadas no mundo, que estão também na Cracolândia, boa parte deles são cristãos desviados. Já pensou nisso? Chama-se as falsas profetadas, ou as falsas profecias, as profetadas. Nós temos que estar arraigados nas Escrituras, nas raízes da palavra de Deus, nos pés da cruz de Jesus Cristo, ali no sangue sendo derramado. E ele diz, para encerrar o assunto que já está estourando o tempo, ele diz no versículo 14, e este evangelho do reino, o evangelho do reino que é de Deus, não de homem, não deste mundo,
O evangelho não é de homem, ele não pode determinar, ele não pode colocar regras, mandamentos outros para dizer que aquele reino é dele e que Deus ordenou e que Deus ungiu, que Deus chamou. Isso é falso. Isso é mitológico. Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho não foi pregado a todo mundo. Vai levar muito tempo, que tem países aí que não entra evangelho nem que a vaca turça. Deu para entender a simbologia aí? Porque a mentira é muito grande que estão levando o evangelho para outros lugares. E diz assim: Deus, as pessoas estão sendo mortas em muitos lugares, mas estão levando a verdade de Deus? Deus mandou ele para aquele lugar morrer, determinado lugar? As pessoas, Satanás está fazendo uma obra faraônica, estruturando templos e obras que não têm procedência de Deus. A obra de Deus é espiritual, não é física. Vamos ficar claro de uma vez. Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Todas as nações sabem de Cristo Jesus, mas o evangelho não está. Por que o evangelho é rejeitado em muitos lugares? Por quê? São evangelhos que falam de Cristo, mas eles não estão pautados na veracidade de Cristo. Estão pautados simplesmente nos seus critérios mandamentais, nos seus critérios doutrinários. Porque quando Deus levantou os apóstolos, protegeu e avisou para eles que eles seriam realmente, que ia morrer por Cristo. Paulo também foi avisado que ia morrer por Cristo. Os profetas escolhidos de Israel, eu quero deixar claro para vocês: profetas só de Israel, apóstolo só de Israel. Não existe mais profeta nesse tempo, nem apóstolo. Tome posse desse entendimento, dessa declaração. Encerrando aqui, fico lá em Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu agradeço pela sua presença, pela sua paciência, tudo pela graça do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua família e você pessoalmente. Que o Espírito Santo acampe sobre o seu coração para que dê entendimento e esclarecimento, sabedoria e conhecimento em todas as instâncias de vossas vidas. Que Deus opere poderosamente para a glória dele. Amém. Abraços de paz, óculos santos, e até a próxima, com a graça de Deus. Amém?